Fala pessoal, sejam bem-vindos à parte 1 do nosso podcast Cara dos Esportes de domingo. Parte 1, como você já está acostumado, sobre a NFL. A gente vai fazer preview das necessidades dos times no draft. A gente começou essa série no podcast do meio de semana, que é exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição, R$14 por mês. Você tem acesso a podcast exclusivo, meus textos nas newsletters, e você ainda ajuda a manter o podcast no ar. Na segunda parte, a gente vai falar sobre a NBA, playoffs da NBA que começaram nesse final de semana. Hoje, nessa primeira parte, estou aqui com o João Eduardo Dutra, que tá me ajudando aqui nessa série das necessidades. A gente falou de AFC Leste, NFC Leste, né? AFC Leste do Patriots, Bills, Jets e Dolphins, NFC Leste dos Giants, Cowboys, Philadelphia Eagles e Washington Commanders. Hoje a gente fala de NFC Oeste e AFC Oeste, né? AFC Oeste, Chiefs, Chargers, Raiders e Broncos. NFC Oeste, 49ers, Seahawks, Rams e Cardinals. João, primeiramente, boa tarde. Segundamente, a gente que acompanha o draft há bastante tempo, a gente costuma ver esse movimento próximo à semana do draft, que eu sempre fico em dúvida se o mercado tá, enfim, reagindo às opiniões reais dos times, ou então a gente tá caindo em cortina de fumaça, né? E especificamente sobre o fato do Bryce Young, nessa última semana, ter se tornado franco favorito para ser a primeira escolha geral. Ele, se eu não me engano, no penúltimo podcast, né, o último podcast de NFL no domingo, tava meio que empatado, e agora, a última vez que eu vi lá no Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast, tava 1,30 o Bryce Young, né, tinha disparado. Se você tivesse que pender mais para um lado, essa questão do mercado ter alcançado o sentimento do Carolina Panthers, ou estar caindo numa cortina de fumaça? Qual que você acha que é mais provável? Definitivamente um dos dois. Parabéns. Acho que é definitivamente. Mas essa é toda a questão do draft, né? A gente nunca sabe o que é, mas uma coisa é real. É difícil Las Vegas perder dinheiro. Então, eu acho que nesse caso é um pouquinho de cortina de fumaça, mas onde é que tem fumaça tem fogo. Então, eu acho que o mercado tá mudando, sim, por um entendimento maior do que pode ser a escolha. Eu tô vendo aqui, Bryce Young 1,22 as odds para ser a primeira escolha geral, CJ Stroud 4,25. Curiosamente, Anthony Richardson despencou. Era 21-1 a última vez que a gente gravou, agora 11-1. Então, tá se tornando uma possibilidade real nos olhos do Bodog. E essas odds são basicamente as mesmas nos outros sites de apostas. Acho que a questão é que todo mundo presumiu que era CJ Stroud, né? Até pelo histórico do novo head coach da equipe, o Frank Reich. Mas eu acredito que os Panthers não sabiam quem eles iam escolher quando eles fizeram a escolha. Acho que eles fizeram a troca, né, com os Bears. Acho que era mais uma questão de a gente tá muito confortável com qualquer um desses dois nomes, vamos fazer a troca, depois a gente define aqui. Qualquer um dos dois tá bom. E eu acho que o erro foi lá atrás ter presumido tão forte que a troca com os Bears ela era pelo CJ Stroud. Eu acho, quando tem uma troca assim pra primeira escolha geral, todo mundo, inclusive eu, acredita que é com um jogador em mente. Porque a única escolha que você garante, qualquer jogador no draft, é a primeira escolha geral. Então, ficou com essa imagem, e naquele momento parecia que o CJ Stroud era o quarterback favorito deles, ficou com essa imagem, porque dificilmente você vai trocar para uma escolha sem ter um jogador em mente. Tanto é que não teve mais trocas no draft até agora. As trocas vão acontecer quando o draft começar e os jogadores começarem a se encaixar nas escolhas. Geralmente é assim. O fato dos Panthers terem feito essa troca sem ter um jogador em mente, eu acho que pode ter confundido um pouco o mercado nesse momento. Verdade. Vamos entrar aqui no preview, né? Mais um segundo episódio do nosso preview. Vamos começar pela AFC Oeste, que normalmente a gente faz
todas as divisões da NFC, todas as divisões da AFC, né, nessa ordem. Eu resolvi ir pelos pontos cardeais. Então vamos começar pelo Kansas City Chiefs. É um time que surpreendentemente teve bastante movimentação no mercado de free agents, né? Saíram o Orlando Brown, offensive tackle da equipe, Juju Smith-Schuster, wide receiver, Mecole Hardman, wide receiver também, Andrew Wiley, tackle, Frank Clark, edge rusher, e o safety Juan Thornhill. Chegaram Jawan Taylor, tackle, e edge rusher Charles Omenihu, que... Assim, esse time do Kansas City Chiefs é um que a gente conversou bastante offline, porque tanto eu quanto você não entendemos muito o objetivo de você dar um mega contrato pro Jawan Taylor e deixar o Orlando Brown sair. E o Orlando Brown sair assinou por menos, né, no Cincinnati Bengals. É um time que, não sei se você teve a mesma sensação, quando eu olhei eu abro o depth chart, né, pra olhar, ver jogador por jogador e tal, me surpreendi que tem um número considerável de buracos no ataque, porque acho que tanto a posição de tackle quanto a posição de wide receiver é uma posição que eles precisam atacar no draft. Concordo. A maior necessidade para mim, eu acho que é left tackle. Porque não é ideal, mas já tá meio na cara que o Patrick Mahomes vai dar jeito na posição de wide receiver. Seria ideal você ter um wide receiver muito bom? Sim. Mas se você tiver um cara que é só bom ou mediano, o Patrick Mahomes vai elevar ele, isso já tá claro. O único problema dos Chiefs, e quase foi um problema, eles acabaram ganhando o Super Bowl esse ano, mas quase foi um problema, é quando o Mahomes não tá em campo. E você ter uma linha ofensiva sólida, você ter um left tackle bom, é o primeiro passo para o Mahomes ficar mais em campo. A gente já viu, o Mahomes quase não jogou a final de conferência por causa de uma lesão que ele sofreu. Então, o principal esforço do Kansas City Chiefs tem que ser manter o Patrick Mahomes em campo. Eu não tô falando que ele não fica muito em campo, não. Tô falando que momentaneamente quase aconteceu. Então, acho que é interessante. Sinceramente, até o Jawan Taylor tá listado como left tackle, nunca jogou assim na NFL. Será que eles estão bancando tudo isso, apostando que... E ele nunca foi um right tackle top de linha. Não é como se tivesse pegado o Lane Johnson e fazer agora você vai jogar de left tackle. Não. John Taylor foi um right tackle mediano por toda a sua carreira na NFL. Isso eu acredito que eu tô sendo até gentil com ele. E você vai botar ele pra jogar de left tackle agora? Aí eu não sei. E entre outras necessidades, eu também botei o wide receiver. Perdeu o Juju, perdeu o Mecole Hardman, que já era uma necessidade depois que o Tyreek Hill saiu. Ainda perdeu esses dois. E a defesa é uma parte estranha, né? Porque a defesa do Kansas City Chiefs nunca, tirando o Chris Jones, claro, nunca teve muitos nomãos. Mas sempre foi ali, né? Ruim no começo, ok no final. Então, parece que é mais um ano daquele. Não é uma defesa ruim, mas também não é uma defesa lá muito boa. Mas as minhas principais necessidades são wide receiver e tackle. Wide receiver e tackle, acho que é número 1, número 2, né? Acho que por melhor que seja o Patrick Mahomes, você entrar na temporada com Marcus Valdes-Scantling, Kadarius Toney, Sky Moore e Justin Watson, seria bem ruim mesmo. E eu separei também safety e edge rusher, né? Sobre o Jawan Taylor, me parece que o plano é ter ele de left tackle. Me parece ser essa a intenção. Se é um bom plano, que vai ver em campo, né? Mas é uma equipe que precisa de tackle de qualquer jeito, né? Porque não dá pra ter o Lucas Niang como um right tackle titular. Na defesa, edge rusher. Eu acho que é um grupo de edge rushers lento. Acho que eles precisam de um pouco mais de velocidade. E safety também, né? O Justin Reed não teve um grande ano. Tem escolha de segunda rodada do ano passado, Brian Cook. Mas acho que safety é uma posição também que a equipe precisa de reforço. Vamos seguir para Los Angeles Chargers, um time que se movimentou muito pouco, né? Basicamente contrataram Eric Kendricks, né, linebacker do Minnesota Vikings, agora do Los Angeles Chargers. Perderam Chase Daniel, quarterback reserva, né, que se aposentou. Van Noy free agent no momento. Pra mim,
principal necessidade da equipe é o wide receiver. E, sim, com Mike Williams e Keenan Allen saudáveis, a equipe consegue tocar o barco. Mas falta um desses dois, se transforma num problema, né? Vira um dos piores corpos de wide receivers da liga, e os dois perdem jogos com alguma frequência. Então, eles precisam de alguém que no longo prazo possa substituir, provavelmente o Keenan Allen, né, que é mais velho, entrou na NFL em 2013, mas precisa de alguém que pelo menos possa ser um bom wide receiver 3 logo de cara, até porque a equipe tem no Gerald Everett um tight end limitado, né? Ele é mais recebedor do que bloqueador, né, mas ele é limitado. E running back também, né, João? Com essa incerteza sobre o Austin Ekeler, né, o pedido de troca dele, acho que a equipe precisa olhar para a posição também. Sim, eu botei a necessidade de wide receiver, mas com um asterisco. Tem que ser um wide receiver rápido. Sim. Porque não tem ninguém que você confia para ganhar numa rota mais longa na velocidade. Ou você então após a recepção, né? Sim, exatamente. Você tem o Justin Herbert como quarterback. Parece que o talento dele está sendo severamente limitado por essa falta desse jogador. Porque ele não consegue, não tem ninguém para ele tirar o topo das defesas. Mike Williams e Keenan Allen são ótimos recebedores, mas não são exatamente rápidos. Então acho que seria ideal você ter um terceiro cara que pode virar um segundo quando um desses dois se machucar e ele ter velocidade. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Running back também eu botei defensive tackle, né? Que é uma necessidade pro Los Angeles Chargers há algum tempo. É uma das piores defesas contra o jogo terrestre há um tempo atrás e meio que remendada, né? Essa função, e eu acho que é uma necessidade do time. Vamos passar pro Las Vegas Raiders. Antes, lembrar que as apostas de draft já tem um monte lá no Bodog. Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Dá pra apostar quem vai ser a primeira escolha geral, primeiro cornerback, primeiro jogador de linha ofensiva. Tem várias. E se você criar a sua conta utilizando o meu link que tá na descrição, é mais uma forma de ajudar o podcast Cara dos Esportes. Bodog, site tradicional de apostas. Cria lá a sua conta. Tem bônus pro primeiro depósito para contas novas, então não perca. Vamos falar de Las Vegas Raiders. Chegaram Jimmy Garoppolo, Brian Hoyer, quarterback reserva, wide receiver Jacoby Myers, tight end Austin Hooper, tight end O.J. Howard, safety Marcus Epps, que era do Philadelphia Eagles. Saíram Derek Carr, Darren Waller, né, trocado para o New York Giants. João, qual que é a maior necessidade dos Raiders desse draft? Eu botei linha ofensiva. Não tem nenhum nome que te anima nessa linha ofensiva, tirando o Colton Miller. E eu acho que dá pra dizer tanto o tackle quanto o interior, né? Tackle você tem, como você falou, é o Colton Miller e o resto são todos jogadores abaixo da média, né? Center, guard, right tackle. Basicamente qualquer posição ali da linha ofensiva você pode draftar. Exatamente. É uma linha ofensiva que literalmente ela é o contrário daquela regra, né? Você não importa qual que é o seu melhor jogador, importa qual que é o seu pior. Tem 4 piores. Tem um bom jogador. Tem 4 piores. Então tem uma média boa nesse sentido, né? Vai ser difícil achar o pior jogador dessa linha ofensiva. O Colton Miller, né? O Colton Miller é um bom left tackle, também não é top 5, né? Não vamos confundir também, né, o Colton Miller, né? Ele é bom, mas também não é nada demais, né? O wide receiver, eles têm um grupo forte, né? Hunter Henry, Jacoby Myers, Davante Adams, me agrada bastante. Tight end, claro, eles perdem bastante, mas eles não estavam usando tanto o Darren Waller, né? Então, ele também jogou pouco na temporada passada. No lado da defesa, também é uma ali que você joga um dardo, na posição que cair, você pode selecionar. Edge rusher, uma boa dupla, apesar do Chandler Jones não vir de um grande ano, mas também não tem muita coisa atrás deles. Linebackers precisa, safety precisa, cornerbacks precisa, defensive tackle precisa, basicamente ali. Acho que edge rusher é a única posição que você vê dois caras de bom nível como titulares na semana 1 da próxima temporada. O Chandler Jones teve uma carreira muito boa, tudo, mas é um jogador definitivamente que tem como você fazer um upgrade, se você tiver a chance. Mas devido ter tantos outros buracos, não tem necessidade, né? Como você falou, todas as outras
outras posições são mais importantes nesse momento. Então, eu concordo. É um elenco cheio de buraco na defesa e tem buracos cruciais no ataque. Concordo. Sei, tenho muita expectativa, não é muito boa pros Raiders esse ano, não, se eu estiver sendo bem sincero. É um time que, mesmo com todas essas necessidades, pode meio que ir pro punch em 2023 e ir atrás do quarterback, né? Não ficaria surpreso. Mas dizem também que pode ir atrás do quarterback no draft. Não, então, isso que eu quis dizer. Você meio que, tá. em vez de você reforçar esses buracos claros da equipe, sobe do draft, pega o Anthony Richardson, sei lá, o Will Levis, e o que seria basicamente ir pro punch esse ano, né? Porque é difícil competir na AFC com tantos buracos, né? Mas pelo menos você pensa mais no futuro, até porque quão longe esse time vai com essa configuração atual Você tá esquecendo que os Raiders têm o 5º quarterback mais vencedor de todos os tempos. Verdade, né? Tem esse grande detalhe. Jimmy Garoppolo já chegou no Super Bowl, né? Porque se ele chegou no Super Bowl, ele pode vencer um Super Bowl, né? Quem sabe? Jimmy Garoppolo é o Matt Saracen da NFL. O Matt Saracen, não sei se ele tem o mesmo caráter. Mas ele tem o it. Ele namora com a filha do Josh McDaniels também? Não, pelo que eu sei, é outro estilo de mulher que o Jimmy Garoppolo gosta. Pra quem não entendeu, é uma série antiga, Friday Night Lights, né, sobre futebol americano, fantástica. Acho que não tem nenhum streaming oficial, pelo menos aqui no Brasil, mas... Crime. Hã? Crime não tem nenhum streaming, tá? Crime. É uma série muito boa, recomendo. Se você se sentiu meio retrô, baixe ela. Dê um jeito aí. Compre o DVD. A gente tem que fazer um podcast sobre Friday Night Lights, hein? Pô, mas quantas pessoas... Mesmo quem gosta de NFL, quantas pessoas assistiram? Tem um grupo. Já teve no Amazon Prime, já. Muito tempo atrás. Tem o quê? Umas 100, 200 pessoas que seria o público-alvo dessa série aqui no Brasil? Desse podcast sobre a série. 100, 200 pessoas mais legais do Brasil. Então, se você assistiu Friday Night Lights, me mande um reply lá no Twitter, @cara dos esportes, pro João, @duca_JE. Denver Broncos chegaram quarterback Jarrett Stidham, running back Samaje Perine, tackle Mike McGlinchey, guard Ben Powers, defensive lineman Zach Allen, saiu Draymond Jones, jogador de linha defensiva que eu gosto, mas o Zach Allen, na minha opinião, é melhor. Elenco bom, né, João? É claro que a grande variável não tem muito a ver com necessidade no draft, que é o Russell Wilson. Mas é um elenco que não tem muitos buracos gritantes. E inclusive a troca do Russell Wilson parte desse ponto, né? Uhum. A ideia é que o time tinha um elenco que precisava um quarterback de competir. E acharam que o Russell Wilson ia ser esse cara. E uma coisa que eu acho interessante falar. Na hora da troca, era difícil acreditar que o Russell Wilson não seria esse cara, né? Não é como se ele tivesse trocado pelo Johnny Manziel. Acabou o Russell Wilson, o quarterback já ganhou o Super Bowl, já foi outro Super Bowl. Só deu muito errado nesse primeiro ano. Uhum. Então, mas é um elenco que é muito forte. Se reforçou esse ano. Você pode questionar o valor do contrato, mas o Mike McGlinchey era um dos melhores tackles disponíveis. Trouxeram o Ben Powers também, que era um dos melhores guards disponíveis. Eu acho que a linha defensiva ainda pode melhorar. Não tem exatamente aquele cara que você... para ir atrás do quarterback. Eles perderam o Draymond Jones, né, nessa temporada. Trocaram o Bradley Chubb no meio da temporada passada. Mas, tirando isso, é um elenco que poucos buracos, tirando o quarterback, que nesse momento parece ser um, né? Mas aí a aposta aqui é que o Russell Wilson vai se recuperar, né? E eu coloquei Edge Rusher número 1 como principal necessidade, linebacker também eu acho como necessidade, e o wide receiver também, né? Porque 4º ano já do Jerry Jeudy, né? E ele não explodiu ainda. A questão de wide receiver é uma necessidade também, concordo, mas com necessidade é uma necessidade se você quer trocar todos os seus.
Sim, né? E tem times com um corpo de wide receivers piores, né? Mas eu ainda acho que não tem muito uma... Sei. Pode melhorar. Pode melhorar, Pode né? melhorar, sim. Mas assim, é que eu acho que a evolução pode vir deles mesmos, assim, do Jerry Jeudy, enfim, jogar como o Jerry Jeudy, né? Do Cortland Sutton saudável, Tim Patrick saudável. Eu acho que a melhor versão desses três é um trio de wide receivers acima da média na NFL. Mas você não pode entrar numa temporada contando que o melhor vai acontecer, né? Você precisa de mais opções, ainda mais numa posição tão importante. O problema é que o Denver Broncos tem que entrar assim, né? Vai ser difícil eles melhorarem tanto por causa da falta de escolhas de primeira rodada. E foi uma decisão consciente esse ano, né? Eles viram que eles precisam de mais dinheiro na linha ofensiva, né? Que o Russell Wilson é aquele quarterback famoso chama sack, né? Então ele precisa ter a proteção perfeita. O Russell Wilson é o Santos da NFL? Vai. O goleiro chama gol? O Flamengo pagou quanto no Santos? 10 milhões? Mais do que deveria. 10 milhões mais caro que deveria. Mas foi 10 milhões de reais ou 10 milhões de euros? Reais. Acho eu. Não tenho é meu certeza. dinheiro. Vê que é meu dinheiro indiretamente, né? O dinheiro que eu consumo o Flamengo. Que eu dou pro Flamengo. Enfim, vamos passar pra NFC Oeste. Antes de lembrar, mais uma vez, pessoal, a gente já começou essa série do preview time por time na NFL. No episódio exclusivo para apoiadores, fizemos NFC Leste de Giants, Eagles, Commanders e Cowboys, e AFC Leste de Patriots, Bills, Jets e Dolphins. Então, se você quiser escutar esse e os outros podcasts exclusivos para apoiadores e ler meus textos na newsletter, se torne apoiador, link na descrição. Apenas R$14 por mês. Você ainda tem desconto assinando por Pix, planos de 6 meses ou 1 ano. Então vai lá, dá uma olhada. Vamos começar pelo San Francisco 49ers. Chegaram o defensive tackle Javon Hargrave, quarterback Sam Darnold, saíram Jimmy Garoppolo, safety Jimmy Ward, edge rusher Samson e Buchanan, cornerback Emmanuel Mosley, tackle Mike McGlinchey, que a gente acabou de falar. Para mim, a primeira grande necessidade do 49ers é a linha ofensiva, né? Porque é uma linha ofensiva que é beneficiada por um esquema muito bom, é beneficiada por um dos melhores left tackles da década, que ainda tá jogando em altíssimo nível, que é o Trent Williams, mas tirando o Trent Williams, realmente não tem nenhum jogador acima da média nesse grupo. Concordo. Perdeu o Mike McGlinchey, né, esse ano. E, como você falou, o sistema ajuda muito, mas na NFL você ficar se garantindo nisso é pagar pra ver e dar tem errado, hora que o teu guard geralmente tem que ganhar o bloqueio contra o defensive tackle na frente dele, né? Exatamente. Ir para um time como os 49ers que o esquema ajuda muito, mas ainda assim é tudo muito esquematizado. Então, uma hora você vai ter que fazer o que você tem que fazer. As corridas por fora do Christian McCaffrey, as corridas do Deebo Samuel, pode ser o melhor esquema do mundo. Se o defensive tackle passar do seu guard em meio segundo, vai ter pouco que eles podem fazer. Então, a NFL, por mais que o Kyle Shanahan seja muito inteligente, ainda é uma liga de batalhas individuais. E quando você tem os piores jogadores, mais vezes do que não, você vai perder essas batalhas. Cornerback também é uma necessidade, né? A equipe... O Emmanuel Mosley não jogou, se não me engano, na última temporada, mas ainda assim, grupo com o Travis Ward é um bom cornerback, né? Mas o Demondre Leonor e o Miles Horsfield, né? Não é a ideia ideal de ninguém. E edge rusher também, porque, claro, você tem o Nick Bosa, fantástico, você tem o Eric Armstead que pode jogar por ali também, mas... Você tem a segunda escolha geral e a quarta escolha geral do draft de 2019? Clelin Ferrell. Sim, nesse time, né? Adivinha qual que foi a melhor, né? Deixa pra você, ouvinte, pensar aí. Mas eu acho que eles precisam de mais um edge rusher. Só que assim, pra mim foi um luxo. Um time que já tem tantos jogadores caros, Javon Hargrave, não teria sido onde eu investiria o meu dinheiro, né? Mas os 49ers fazem isso, né? De colocar muito, muito recurso
na linha defensiva. Eu fiquei em dúvida se eu colocava quarterback aqui, João, porque por mais que eu não esteja nem perto de convencido por qualquer um dos 3 quarterbacks no elenco, né, o Brock Purdy, o Trey Lance e o Sam Darnold, não me parece que é um time que está pensando, é um time que o plano é Brock Purdy, se ele tiver saudável o suficiente, vai ser titular, e ele tá vindo de uma lesão complicada no cotovelo direito, que para um cara que já tinha limitações físicas, não tem boas perspectivas para ele em 2023. Você tem o Trey Lance, que não joga uma temporada inteira desde 2019, e você tem o Sam Darnold. Não ficaria confortável, mas não parece ser o plano da... Você tem o Sam Darnold de ponto. Não parece ser o plano da equipe ir atrás de um quarterback nesse draft, até porque pela ausência de capital no draft, eles nem têm condições de ir atrás de um dos principais da classe. A necessidade dos 49ers é saber se quarterback é uma necessidade. Eu acho que isso vai servir a temporada. O Brock Purdy jogou bem enquanto ele esteve em campo, mas foram o quê? 6 jogos? E sempre vai ter aquela questão que qualquer um teria jogado bem naquela situação. O Trey Lance, você draftou o cara na 3ª escolha geral e ele nunca jogou. O Sam Darnold está lá mais meio para ser o reserva. Então eu acho que ainda não é uma necessidade, até porque eles não vão atacar ela, mas asterisco, a ver. Eu acho que é uma necessidade, mas eles têm um plano. Se o plano é bom, eu não diria... Pra mim, o 49ers é um dos times que eu acho que é maluco de não ir atrás do Lamar Jackson. Mas enfim, isso é conversa para outro podcast. Seattle Seahawks retornou o Bob Wagner, linebacker, o Dremonte Jones, né, Denver Broncos, defensive tackle Darren Reed, safety Julian Love. Não saiu ninguém muito relevante, né? Então acabei não deixando em branco aqui. Principal necessidade para mim, quer dizer, não para mim, pro Seahawks, para mim, na minha opinião, são 2, edge rusher e interior da linha ofensiva. Colocaria edge rusher na frente, mas acho que são destacadas aí essas 2 necessidades. Para mim também, eu tenho essas 2. Edge rusher e interior de linha ofensiva. A linha ofensiva resolveu os tackles, né, aparentemente. 2 calouros jogaram bem, mas o interior é triste. E edge rusher, que o Seattle Seahawks não tem um edge rusher bom desde quem? Desde Michael Bennett. Michael Bennett e Cliff Averill. Exatamente, então falta. E não é nem e falta com força, porque quando eles atacaram essa necessidade, geralmente foi muito mal os jogadores. Lembra quando draftaram aquele L.J. Collier na primeira rodada? Sim. Darrell Taylor na segunda. Então, nunca teve nenhum cara que você pode falar, ok, esse cara talvez dê conta. Não. É uma necessidade gigantesca para o Seattle Seahawks. Eu coloquei também um wide receiver. Eles precisam de um cara atrás do Tyler Lockett e do DK Metcalf, por questões de profundidade. Na NFL, hoje em dia, o wide receiver 3 é basicamente quer dizer, a maioria dos times é de fato um titular, né? Outros times ainda dividem ali, às vezes com 2 tight ends, às vezes com 3 wide receivers, mas você também não pode contar também com o Tyler Lockett nesse nível para sempre, né? Porque ele já é veterano, então você precisa ter um cara atrás ali desses 2. Aliás, não sei se você já viu um negócio sobre o Tyler Lockett. Ele é do draft de 2015, né? Deixa eu até ver quantos anos tem o Tyler Lockett. Ele não é velho, né? Mas também não é nenhum garoto. Só que tem uma questão, ele tem 30 anos. Vou fazer 31. Não sei se você já viu esse vídeo rolando no Twitter. Ele é o adversário. Não leva tackle. Exatamente. Ele acaba jogando muito no slot, né? E ele... tipo, foda-se jardas após a recepção. O cara tá chegando, ele vai pro slide mesmo. E não tô dizendo que ele tá errado. Ele tá certo. Ele vai jogar em bom nível até os 35 anos. Mas o compilado desses lances é muito curioso. Esse vídeo realmente é muito bom. Mas isso eu acho que mostra mais um atestado, da inteligência dele, porque, de novo, ele tá certo. Todo jogador na NFL que tivesse a chance de fazer isso, todo jogador na NFL que tivesse a chance de não levar
uma pancada gigantesca, deveria fazer. Claro, você não vai dar um slide 5 jardas Quando na você frente. tem Numa primeira pra 10, quando né? você tem 30 jardas livres. Exatamente. Já pensou o Stephon Diggs dar um slide no Minnesota Miracle? Pô, tá certo, tem que se proteger. Ali não. Mas... E também da qualidade dele, porque tem alguns jogadores que fazem recepção, eles não têm essa chance, não. Não tem essa visão, né? Recepção... Não, nem questão de visão. Pra ele fazer isso, ele tem que fazer a recepção com 2, 3 jardas de separação. Sim. Porque se ele faz a recepção com o cara ali perto dele, ele não vai conseguir fazer isso, e o cara vai taclear ele imediatamente. Verdade. Então é mais mostra a qualidade dele correndo rotas, dele conseguir a separação para fazer isso. É muito legal. Fizeram uma montagem, eu lembro quando rolou esse vídeo, né? Tem aquela famosa do Michael Jordan, né? Fuck them kids. Aí o do Tyler Lockett era Fuck them yak, né? Que é yards after contact, né? Não, yards after catch, né? Jardas após a recepção. Mas assim, pra passar a régua aqui em Seahawks, o time tem seus buracos, mas eu achei que tem tudo pra ter um bom ataque novamente, né, na temporada. Tirando assim algo absurdo, né? Uma lesão no Lockett no DK Metcalf. Também acho. Tirando algo absurdo, a lesão deles ou uma regressão de Geno Smith. Esse não é tão absurdo, né? Vamos passar para Los Angeles Rams. Eles perderam no Jalen Ramsey, né? Trocaram para os Dolphins, Taylor Rapp, safety. Chegou o Hunter Long, tight end ali, bloqueador de special teams. Veio na troca do Jalen Ramsey de troco. A minha pergunta, João, é: Los Angeles Rams 2023 está fechado para balanço? Parece, hein? Parece. O time não tem nem um quarterback reserva no elenco nesse momento. Não. Então, não parece ser um time que tá focado. Não, vamos ganhar de novo em 2023. A linha ofensiva é ruim. Trágica, eu diria. Todos os wide receivers não chamados Cooper Kupp não te passam confiança, nem o Allen Robinson. Péssima computação. Principalmente o Allen Robinson. Aliás, parênteses sobre o Allen Robinson. Tu leu a história que o plano A dos Eagles era o Allen Robinson, e quando eles não conseguiram o Allen Robinson, ele foi pros Rams, eles decidiram trocar pelo A.J. Brown? Baita e se, né? Times bons funcionam assim, né? 70% talento, 30% sorte. Então, o ataque todo... Tem algum jogador que você confia nesse ataque sem ser o Cooper Kupp? Você confia no Matthew Stafford pra ter mais uma temporada boa? Robert Havenstein, tackle. Ok. Então resolveu os problemas. É o slot receiver e o right tackle. E é um Matthew Stafford que jogou pouco ano passado, né? E problema nas costas e no cotovelo. E a gente... Assim, dezembro do ano passado a gente não sabia se ele ia voltar a jogar. O próprio ano que Los Angeles Rams foi campeão do Super Bowl com o Matthew Stafford, o Matthew Stafford começa muito mal o ano. Sim. Teve aquela sequência que ele teve, não sei, 7 interceptações em 7 jogos, um negócio assim. E foi muito bem nos playoffs, né? Cresceu muito. Sim, então não é como se desde que ele foi para Los Angeles ele tem sido uma certeza absoluta. Assim. E a defesa... Você sabe algum nome? Sabe algum nome de jogador de defesa? Sem ser o Aaron Donald? Sem olhar o nome, sem olhar o... Eu tô com o negócio aberto aqui. Mas assim, então o Jordan Fuller. Você é ouvinte. Você é ouvinte. Você tira o Aaron Donald, você tira o Jordan Fuller. Fala outro jogador de defesa do Los Angeles Rams. Tem o pessoal do Brasil Rams, que eu sei que escuta o podcast, acho que só eles. De repente nem eles. Lembra um outro jogador sem ser o Aaron Donald. Assim, eu acho que os Rams eles não vão falar, não, a gente vai tancar pelo Caleb Williams. Ele é quarterback aqui em USC, né, em Los Angeles. E seria um ótimo pro nosso time, a gente tem nossa escolha no que vem. Eles nunca vão falar isso. Mas deveria ser esse o plano, né? E eu acho que eles deveriam ser mais agressivos. O Cooper Kupp tem muito mercado ainda na
na NFL. O Aaron Donald tem muito mercado ainda na NFL. O Matthew Stafford, você provavelmente consegue mandar ele para algum time que não esteja tão satisfeito com a sua posição de quarterback. Apesar, o contrato inviabiliza muito. Mas assim, porque se o Matthew Stafford tiver em campo 17 jogos, o Cooper Kupp também, o Aaron Donald também, você não vai ficar no alcance do Caleb Williams. Você tem que ter a pior escolha do draft no ano que vem. E você tem que ir pro tanking esse ano, não tem jeito. Você tem que ir pro tanking. E vai ter gente brigando por essa pior escolha. Sim, e assim, o que vai te levar? Eu vou te dizer aqui. Diga. Uma vitória talvez não faça o truque. Você tem que pensar ali em vencer 2 jogos pra ter a primeira escolha geral, né? E se você tiver Stafford, Cooper Kupp e Aaron Donald em campo, você não vai chegar muito... Talvez a NFC é um pouco mais fraca, né? Talvez você consiga uma vaga no Wild Card, mas você vai ficar nesse limbo. Qual o interesse de ficar nesse limbo? Nenhum, né? E eu acho que os Rams têm que ser... Os Rams são tão agressivos que eles tinham que ser agressivos nesse tanking. E eu acho que eles conseguiriam uma escolha de primeira rodada pelo Cooper Kupp. Pelo Aaron Donald também, eu provavelmente conseguiria. Cooper Kupp, acho que uma e de repente mais uma. Não sei, porque ele não é garoto também, o Cooper Kupp, né? Tem 30 anos, eu acho, já. 29, vai fazer 30 agora em junho. Eu acho que eles conseguem pelo menos uma pelo Cooper Kupp e uma pelo... Eles não conseguiram uma pelo Jalen Ramsey, que eu achei que valeria. Mas assim, faz um rebuild gigantesco, não acho que se... Mas a questão aqui pra mim o Sean McVay quer estar nesse rebuild? Mas é melhor pro Sean McVay ficar nesse time medíocre? Que por melhor que seja o Sean McVay aqui, esse time dos Rams não tem como competir. Todo técnico, principalmente técnico bom, tem aquela confiança boa que acha, não, eu vou conseguir competir esse ano. Não sei. Vamos passar para o Arizona Cardinals, que outro time também que tá numa situação... Sim. Poupa tempo, Arizona Cardinals, hein? Tudo. Necessidade. Tudo. Um elenco muito ruim, talvez o pior elenco da NFL. Eles contrataram o Kazil White, né? Clássico jogador que foi treinado pelo coordenador, que agora é head coach no novo time, né? O Jonathan Gannon. Era coordenador defensivo dos Eagles. Eles perderam o J.J. Watt, né? Que se aposentou. E basicamente aqui não tem nenhuma posição que você possa dizer que eles estão confortáveis. Até o wide receiver, que você olha o wide receiver, DeAndre Hopkins, Marquise Brown e o Rondale Moore, beleza. Mas DeAndre Hopkins, a gente já tá meses falando que ele vai ser trocado, até agora não foi. Deve ser trocado. O Rondale Moore também ainda não foi o Rondale Moore que a gente esperava, né? E não tem... Assim, Buda Baker agora tá com uma disputa contratual e... Não tem nenhuma posição que eu acho que você pode dizer os Cardinals não precisam de reforço aqui. Talvez... Quer dizer, talvez não. Quarterback, né? Mas ainda assim o Kyler Murray... Eu gosto do Kyler Murray. Eu ainda acredito que eles não precisam de reforço na posição de quarterback? Quarterback reserva. Eu acredito no Kyler Murray. Eu ainda acho que ele tem muito talento. Mas o próprio Cardinals, no momento... O contrato que eles deram pro Kyler Murray, apesar do valor ser alto, o fato de você botar aquela cláusula lá do videogame... te diz que eles não estavam 100% vendidos ainda no Kyler Murray. Então é um time que tá num limbo. E o Jonathan Gannon também não se ajudou com aquelas entrevistas, coitado, né? Meio The Office, né? Bem desconfortável aqueles vídeos. Sei. Jonathan Gannon, o principal candidato a um anedor nesse ano? Cara, treinador é muito difícil de prever. É o mais perto que você tem de uma loteria no draft. Então por isso que eu não diria isso. Mas eu acho que o Cardinals... Ainda mais que o Kyler Murray se machucou tarde na temporada, né? Não foi no começo. Então tem um mundo que o Kyler Murray não joga. Vamos supor o seguinte mundo, João. O Kyler Murray não joga em 2023. Esse time do Arizona Cardinals vai ter... Se o Kyler Murray não jogar, vai ter a primeira escolha geral, porque esse time é horroroso. E aí, você tem que selecionar o Caleb Williams... e trocar o Kyler Murray, né? Você acha que no fundo, os Cardinals não gostariam desse cenário?
É um ano bem bizarro pra equipe, porque a equipe ela não tem muito incentivo, além desse cenário que é improvável que a gente falou, pra tipo, um tanking, né? Mas com a lesão do Kyler Murray, não tem, você não sabe, você não tendo ele na semana 1 ou tendo ele muito limitado, não tem uma versão desse time que vai competir. Baita de um limbo que os Cardinals estão. A questão não é bem um limbo, porque os Cardinals não estão naquela posição que... Como é que eu posso explicar? Os Cardinals sabem que eles são ruins. Eles sabem que eles são ruins e se eles forem de fato ruins, eles vão ter uma escolha alta no draft. Eles não são aquele tipo que não são bons, mas está ali sempre pegando um wildcardzinho, essas coisas. Então Mas eu acho que os Cardinals podem resolver rápido, como você falou. Se o Kyler Murray não jogar, é um dos piores times da NFL. Com o Kyler Murray é um dos piores times da NFL já. Então, eles têm um ativo muito valioso, né? Que é a terceira escolha geral, né? Que com esses boatos do Texans possivelmente não indo de quarterback, a escolha que ganha ainda mais valor, né? Então, pode ser eles, assim, uma boa classe no draft faz milagres, né? A gente vê, por exemplo, o Seattle Seahawks ano passado, né? E um dos reportes que eu acho que pode ser bom para os Cardinals, pode ser uma benção em disfarce, é que os Colts não têm interesse na escolha. Porque eu acho que os Cardinals vão trocar a escolha e eu tinha um pouco de medo deles trocarem para os Colts com aquele pensamento, não, a gente ainda quer pegar o melhor jogador, não quarterback desse draft. E a necessidade dos Cardinals vai muito além de um Will Anderson e de um Jalen Carter. Então eu acho que eles poderiam aceitar uma oferta menor dos Colts só para ficar naquela posição. E se os Colts não fizerem isso, agora eles estão livres para aceitar a oferta, sei lá, de um Tennessee Titans, que venha com 2 escolhas de primeira rodada, escolha de segunda rodada. Então, eu acho que pode ser bom para eles. E o Kyler Murray tem mercado, né? Eu acho que o Kyler Murray tem mercado, caso aconteça. Eu acho que vai ter time indo atrás dele. Os Cardinals é um time que tem que draftar por atacado, né? Não é varejo, né? Mas enfim, essa é a parte 1. Parte 2 a gente vai falar de playoffs da NBA. João, muito obrigado. Sigam o João lá no @duca_JE. E até a próxima. Valeu. Tchau. Então é isso, pessoal. Até a parte 2. Escutem, hein?